E eu tenho algo de Deus para a sua vida. And I have something from God for your life. 2 Coríntios, 2 Corinthians capítulo 4, chapter 4, versículos 6, verses 6, 7 7, e 8 and 8, e 9. and 9. Todos acharam? Has everyone found it? Vocês não estão me respondendo, hein? You guys are not answering. Nós vamos pregar junto. We're going to preach together. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. For God, who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Se esta é a sua realidade em Cristo Jesus, If this is your reality in Christ eu Jesus, queria que você desse glória a Deus. I'd like you to give a glory to God. Levante a sua mão comigo e oremos ao Senhor. Raise your hand with me and let's pray to the Lord. Pai, estamos na tua casa, Father, we're in your house. viemos aqui adorar ao Senhor, We've come here to worship you, Lord. oferecer ao Senhor o nosso culto. Offer up to you our service. Pai, eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas, Father, I ask for your blessing upon our a lives, manifestação do teu poder, the manifestation of your power, da tua presença. of your presence. Manifesta a salvação através de Cristo Jesus aqui hoje, Senhor. Manifest salvation through Christ Jesus here today, Lord. Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of God, toca as nossas vidas. touch our lives. Faça algo sobrenatural aqui neste lugar. Do something supernatural here in this place. Precisamos da tua palavra. We need your word. Fala, Senhor, Speak, Lord, em nome de Jesus. in the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many say amen? Sente-se adorando ao Senhor. You may be seated worshiping the Lord. Se ajeita e olha para mim. Get yourself situated and look at me, E nós vamos entrar na palavra. and we will enter into the word. Mas eu quero que você pregue comigo. But I want you to preach with me. Eu quero a tua atenção I want your attention e a tua pregação. and your preaching. Nós acabamos de ler We just read um trecho de uma carta que Paulo escreveu a uma igreja de Corinto. a piece of a letter that Paul wrote to the church of Corinth, Uma igreja um pouco complicada, a church that was a bit complicated, com alguns problemas carnais. some fleshly problems. E Paulo escreveu duas cartas, né? 1 Coríntios e 2 Coríntios. And Paul wrote two letters, 1 Corinthians and 2 Corinthians, São cartas que edificam a igreja do Senhor. letters that edify the church of the Lord. E no versículo 6 que nós lemos, And on verse 6 that we read, Paulo diz que Deus comandou das trevas. Paul said that God commanded from darkness. Presta atenção. Pay attention. Paulo diz que Deus comandou das trevas Paul said that God commanded from darkness que a luz resplandeça. that the light shine. Paulo diz que Deus comandou das trevas que a luz resplandeça. Paul said that God commanded from the darkness for the light to shine. E esta mesma luz And this same light que tem que resplandecer das trevas, that needs to shine out of the darkness, Paulo diz que ela tem que resplandecer no nosso coração. Paul says it needs to shine within our hearts. E que luz é esta And what light is this que Paulo está falando that Paul is speaking about aqui neste versículo?
here on this verse. Esta luz que Deus comandou resplandecer das trevas, This light that God commanded to shine out of the darkness. que Paulo está falando, That Paul is saying, é uma referência a Gênesis capítulo 1. it is a reference to Genesis chapter 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. In the beginning, God created the heavens and the A earth. terra era sem forma e vazia. And the earth was without form and void. Havia trevas. And there was darkness. Está aqui as trevas. The darkness. Havia trevas sobre a face do abismo. And the darkness was upon the face of the deep. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Disse Deus: And God said, haja luz. let there be light. E houve And luz. there was light. Das trevas, From darkness, disse Deus: God said, haja luz. let there be light. E houve luz. And there was light. Havia trevas. There was darkness. Deus disse: haja luz. God said, let there be light. E houve And luz. there was light. Está aqui o comando de Deus Here is God's command das trevas from darkness para que a luz viesse resplandecer. so that the light may shine. E essa mesma luz And this same light precisa resplandecer nos nossos needs to corações. shine within our hearts. Agora presta atenção. Now pay attention. Entre trevas, In darkness, lá em Gênesis capítulo 1, in Genesis chapter 1, e luz, and light, tem o Espírito de Deus se movendo. there is the Spirit of God moving. Prega comigo. Preach with me. O mover do Espírito de Deus The move of the Spirit of God sobre as trevas, upon the darkness, sobre a face do abismo, upon the face of the deep, começou a trazer luz, it started to bring forth light. começou a trazer à It existência, started to bring to existence a criação, creation, aquilo que ainda não existia. that which did not yet exist. E essa mesma luz And this same light de Gênesis capítulo 1, from Genesis chapter 1, esse mesmo mover do Espírito de Deus, this same move of the Spirit of God de Gênesis capítulo 1, of Genesis chapter 1 que criou céus, that created heaven, que criou terra, that created earth, que criou mar, that created the que seas, criou seres that viventes. created the living beings. Esse mesmo Espírito de This Deus same Spirit of God tem que mover nos nossos corações, needs to move in our hearts, tem que mover nas nossas vidas, needs to move in our lives, tem que mover nesta igreja. needs to move in this E eu church. quero começar esta mensagem And I want to start this message profetizando o prophesying mover do Espírito de Deus the move of the Spirit of sobre God as nossas vidas, upon our lives, sobre esta igreja, upon this church, sobre esta casa, upon this house, sobre os nossos filhos, upon our children, sobre o Cape Cod. upon Cape Cod. É o mesmo Espírito. The same Spirit Ele não é melhor is not better e não é pior. or worse. Ele não é mais fraco He's not weaker e nem mais forte. or stronger. O mesmo Espírito The que same- estava movendo sobre as The águas, same Spirit moving upon the waters, trazendo a criação bringing forth através creation da palavra de through Deus. the Word of É o God. mesmo Espírito que está aqui hoje, It's the same Spirit here se today, movendo nas nossas vidas, moving in our lives, trazendo salvação, bringing salvation, mudança, change, cura, healing, renovo, renewal, portas abertas open doors sobre as nossas vidas. upon our lives. Não interessa o tamanho do abismo, It doesn't matter the size of the abyss nem o tamanho das trevas. or the size of the darkness. O que interessa é a presença do Espírito de Deus. What matters is the presence of the Holy Spirit of God. E Ele está aqui hoje. And He is here today. E Ele está aqui hoje. And He is here today. Eu sinto o Espírito de Deus aqui hoje, I feel the Spirit of God today. falando here, para você, eu vou me mover. telling you I'm going to involve Eu tô vendo a myself. tua situação. I see your situation. Eu tô vendo as tuas lutas. I see your fights. Conheço o teu coração. I know your heart. Conheço o teu pensamento. I know your thoughts. Conheço a tua frieza. I know your coldness. Mas hoje eu vou today, mover. I will move.
o mesmo Espírito, the same Spirit, a mesma the luz, same light. lá de Gênesis 1, From Genesis 1, tem que estar no nosso coração. needs to be within our hearts. Olha que lindo. Look how beautiful. Tudo que criou, Everything that was created. tudo que colocou tudo no seu devido lugar. Everything that was placed in its place. O mar no seu lugar, The sea in its place. a terra no seu lugar, Earth in its place. as árvores no seu lugar, Trees in their o place. homem no seu lugar, Man in their o place. céu no seu lugar. Heaven in its Deus place. pega tudo aquilo. God takes all of this. E tem que resplandecer. And it needs to shine. O que Paulo está falando aqui? What is Paul saying here? Crente tem que resplandecer. Christians need to shine. Ele pega o mesmo poder He takes the same power que ele usou lá em Gênesis capítulo 1, that he used in Genesis chapter 1 do Espírito dele, from his Spirit e coloca nos nossos and corações. places it in our hearts. O mesmo brilho de Gênesis 1 The same shine of Genesis 1 tem que ter na vida do crente. needs to be in the life of a believer. Vamos resplandecer? Let's shine. Prega comigo. Preach with me. Vamos brilhar? Let's shine. Vamos mudar? Let's change. Vamos dar um jeito? Let's figure it out. Nós temos que fazer We isso. need to do this. É palavra de It's Cristo. the word of Christ. Jesus lá em João capítulo 8, Jesus in John chapter 8, versículo 12, verse 12. ele disse: Eu sou a luz do mundo. He said, I am the light of the world. Depois Jesus em Mateus capítulo 5, After Jesus in Matthew 5, versículo 14, chapter 14, verse 14. pregando o famoso sermão da montanha, Preaching the famous Sermon on the Mount. Jesus disse aos seus ouvintes: Jesus said to those listening, Vós sois a luz do mundo. you are the light of the world. Olha para mim, Look at me. não perde não. Don't miss out. Ele diz: Eu sou a luz do mundo. He said, I am the light of the Lá em world. João, In John. em Mateus ele diz: Vós sois a luz do mundo. In Matthew, he says, you are the light of the world. Como que isso é possível? How is this possible? Existem duas luzes. Are there two lights? Como é que Jesus disse que ele é luz? How does Jesus say he's E light? depois ele diz que nós somos And then he says luz. that we are light. Presta atenção. Pay attention. Não existem duas There luzes. is not two lights. Existe só uma There luz. is only one light. Agora você precisa entender isso. Now you need to understand this. Nós não temos a capacidade We are not able de produzir to luz produce light de nós mesmos. from ourselves. O homem não tem esta capacidade. Man is not capable of such Lá thing. no livro de Cantares, In the book of Songs, Salomão diz que a esposa, Solomon says that the wife, ou seja, a igreja, in other words, the church, ela é formosa como a lua. is beautiful as the moon. Presta atenção. Pay attention. A lua não tem capacidade de produzir luz. The moon cannot produce light. A lua, ela não brilha por si próprio. The moon does not shine on its own. A lua, ela vive em escuridão. The moon lives in darkness. Mas quando você vê a lua brilhando, But when you see the moon shining, quando você enxerga a lua brilhando, when you see the moon shine, não é nada mais, nada menos it is nothing more or less do que o reflexo do sol nela. than the reflection of the sun upon Do que it. o reflexo do sol Than the nela. reflection of the sun upon it. Presta atenção. Pay attention. Nós sem Cristo, Us without Christ, nós somos igualzinho à lua. we are as the moon. A gente vive em escuridão. We live in darkness. E quando Jesus disse que Ele é a luz And when Jesus said that He is the light e que nós somos a luz, and that we are light igual à lua, as the moon, o que nós brilhamos não vem de nós. what we shine does not come from É us. reflexo da glória de Deus. It is a reflection of the É glory of reflexo God. da glória de It Deus. is a reflection of the glory É of God. brilho de Deus. It is a God's É a shine. presença de Deus. It's God's É o presence. poder de Deus. It is the power of É a God. graça de Deus. It is God's É a grace. soberania de Deus. It's God's É a sovereignty. misericórdia de Deus. God's mercy. É a palavra de Deus. It is the word of É God. reflexo de Cristo It is Christ's nas reflection nossas vidas. upon our lives. Eu sou a luz. I am the light. Vocês são luz. You are light. Presta atenção. Pay attention. Nós temos vizinhos. We have neighbors.
amigos, friends, parentes, relatives, colegas de trabalho colleagues que não conhecem Jesus that do not know Jesus e nem o reino de Jesus. and neither the kingdom of Jesus. Espiritualmente, Spiritually, essas pessoas these people estão vivendo are living em uma escuridão, in darkness, vivendo sem Cristo, living without Christ, vivendo em uma escuridão living in a e darkness, vivendo no escuro, and living in the dark, vivendo no medo, living in fear, vivendo na doença, living in sickness, vivendo em um divórcio. living in a divorce. Muitas vezes Many times, é difícil it is hard enxergar diretamente Cristo. to see Christ directly. Igual à noite, As one night, a gente sabe que o sol está lá, we know the sun is there, mas nós não enxergamos o but sol, we don't see the sun porque está escuro, because it's dark. não tem como, There's no way. não dá para enxergar. We can't see it. Presta atenção, Pay attention. à noite não dá para enxergar o sol, At night, you cannot see the sun, mas dá para enxergar a lua. but you can see the moon. Não dá para enxergar o sol, You cannot see the sun, mas dá para enxergar a lua but you can see the moon refletindo o reflecting brilho do sol. the sun's Presta shining. atenção. Pay attention. Essas pessoas que vivem na escuridão, These people who live in darkness, elas não têm a capacidade they are not able de enxergar a Cristo, to see Christ, mas dá para enxergar a igreja. but they can see the church. Dá para enxergar a igreja They can see the church refletindo reflecting a glória de Deus, the glory of God, refletindo reflecting o brilho de Deus, God's shine, refletindo reflecting Jesus Cristo. Jesus Christ. Ah, era para você dar glória a Deus. Oh, you should give glory to God. Olha que missão Look at this. que Deus Look at the mission that entregou God para a igreja handed over to the church na terra. on earth. Presta atenção. Pay attention. Aonde que está o problema da lua? Where is the problem with the moon? O baterista. Drummer, Aonde que está o problema da lua? where's the issue with the moon? A lua, The moon ela passa por fases. goes through phases. Existe lua cheia, There is a full moon, existe meia lua, there is a half moon, existe lua crescente, there is the crescent moon, existe eclipse. there is an eclipse. A lua, ela passa por fases. The moon goes through phases. E dependendo da fase And depending on the phase que ela passa, that it goes through, a lua, ela fica totalmente visível, the moon is completely visible ou ela fica meia visível, or half visible, ou ela fica totalmente invisível, or it is completely invisible, dependendo da fase que ela passa. depending on the phase it's in. Quando ela fica totalmente invisível, When it is completely invisible, você não consegue enxergar ela mais. you can no longer see it. O que causa a lua mudar de fase? What causes the moon to change its O que phase? causa a lua perder a visibilidade? What causes the moon to lose its visibility, Perder a luz, to lose its light, perder o reflexo, to lose its reflecting, perder o brilho. to lose the O que shine? causa? What causes É it quando a terra is when the earth entra comes no meio. in between. Quando a terra se When posiciona the earth positions itself entre o sol e a lua, between the sun and the moon, ela bloqueia a it luz. blocks the light. Ela bloqueia o It reflexo. blocks the reflection. Quando que nós, crente, When do us believers, quando que nós, igreja, when do us, the church, perdemos o brilho, lose our shine, perdemos a capacidade de resplandecer? lose the ability to Quando que shine? nós perdemos a relevância espiritual? When do we lose spiritual relevance? Quando que nós perdemos a capacidade de transmitir o poder de Deus? When do we lose the capacity to A transmit the glória power de of Deus. God, the glory of God? Quando que eu paro de ser bênção? When do I stop being a Quando eu blessing? permito When I allow a terra the earth se posicionar position entre itself eu between me e Deus. and God. Quando eu
eu permito when I allow o mundo the world se posicionar to position entre itself eu between e me Deus. and God. Quando eu permito When I allow os prazeres deste mundo the pleasures of this se world posicionarem to position entre eu e Deus. between me and Quando God. eu permito When I allow as soberbas da vida, the things of life, pride of life, as concupiscências da carne, the things of the flesh, os objetivos, the objectives, as conquistas, the conquests, as paixões, the passions, as lutas, the battles, entrarem no meio de uma to busca, enter in the middle of me de um seeking devocional, out, of a de devotional, uma oração, of a prayer, de um compromisso, of a commitment, de uma palavra, of a word, de um culto. of a service. Quando eu permito When I allow as coisas desta the terra things of this world entrar entre eu e Deus. to come between me and God. Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Paul in 2 Corinthians chapter 3 verse 18, Ele disse que nós precisamos refletir he says we need to reflect como um espelho. as a mirror. Você sabe o que é refletir como Do you espelho? know what reflecting as a mirror is? A imagem The image é fiel is faithful à imagem original. to the original image. Refletir como um espelho Reflecting as a mirror a glória do Senhor. the glory of the Lord. E se nós fizermos isso, And if we do this, nós somos transformados we are transformed de glória em glória, from glory to glory na mesma in imagem, the same image fiel à imagem, faithful to the como image pelo Espírito do Senhor. as by the Spirit of the Lord. Ele disse isso, He says this, que nós precisamos refletir essa glória, that we need to reflect this glory, esse brilho, this shine, essa luz. this light. Mas ele deu uma dica muito importante naquele versículo. But he gave a very important hint Nós temos que fazer isso and we need to do this com cara descoberta. with our faces revealed. Você sabe o que isso significa? Do you know what this means? Sem nada Without anything, entre eu e Deus. between me and God, Sem carne without our flesh, entre eu e Deus. between me and God, Sem mundo without the world, entre eu e Deus. between me and God, Sem inferno without hell, entre eu e Deus. between me and De God, cara lavada with our faces washed e lavada pelo sangue de and Jesus. washed by the blood of Jesus, Entre eu e Deus. between me and God. Você sabe qual que é o teu problema? Do you know what your problem is? É que você passa por fases. You go through phases. Você não é um crente lua cheia. You're not a full moon Christian, Um crente cheio do Espírito a Santo. Christian filled with the Holy Você é Spirit. meio cheio. You're half full. Você passa por fases. You go through phases. Tem hora que você reflete. Sometimes you reflect. Tem hora que você não reflete. Sometimes you do Tem not. hora que você reflete pela metade. Sometimes you reflect Você é halfway. cheio de altos e baixos. You're full of highs and Sua lows. motivação Your motivation é determinada is determined pela forma que o mundo by opera the way the world na sua operates vida. in your life. E Jesus te chama. And Jesus calls you, Ele chama a igreja calls the church para ser luz, to be a light, para brilhar. to shine. Eu vou te dar 10 segundos I will give you 10 seconds para você fazer uma reflexão. for you to reflect Se você realmente é um crente que brilha, if you're truly a Christian who shines. a glória de Deus. The glory of God. E a glória de Deus And the glory of God é Cristo. is Christ. Pensa, 10 segundos. Think 10 seconds. Aí, ó, começou nos 20. Started at 20. Eu vou te dar até 30. I'll give you until 30. Jesus te chama Jesus calls you para você ser luz do mundo. to be a light of this world. E como ser luz? And how to be a light? Como? How? Como brilhar? How do you shine? Como fazer isso How do you do this na prática? in practice? Versículo 7. Verse 7, Paulo diz: Paul says, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. we have this treasure in jars of clay. Só abrir um parênteses aqui. Let me just open a parenthesis Me here. chamou a atenção. Caught my attention. Você viu o que ele falou? Do you see what he says? Temos esse tesouro We have this treasure em vasos de barro. in jars of clay. Um tesouro, One treasure, vários vasos. many jars. Um tesouro, One treasure,
vários vasos. many jars. Através do Espírito Santo. Through the Holy Spirit. Eu não sei se você consegue compreender I don't know if you can comprehend a profundidade do que Paulo está falando aqui. how profound this is, that what Paul is saying. Através do Espírito Santo, Through the Holy Spirit, Deus coloca em nós God places in us vaso de barro, a jar of clay, pó, dust, o seu tesouro. his treasure. Ele tem um tesouro só, He has only one treasure, que é o filho dele, which is his son, dentro de nós. inside of us. Ele pega o tesouro dele He takes his treasure e coloca em um vaso de barro. and places in a jar of clay. Eu não acho que a gente compreende, I don't think we understand, porque aquilo que você mais tem de valor nesta terra, because that which you hold most dear on this earth, você não guarda num vaso de barro. you don't keep it in a jar of clay. Você tem cofre, You have a safe. você tem um box no banco You have a deposit box in the bank que precisa de 2, 3 pessoas para abrir. that needs 2 to 3 people to open it. Você esconde de todo mundo You hide it from everybody porque tem muito valor. because it has much value. Agora é como se Deus ele pegasse o diamante mais caro que já existiu na história da humanidade. And now it's like God taking the most expensive diamond that exists in human history. É assim que eu consigo explicar o mais próximo para nós entendermos. That's how I can most explain it for us to understand. Ainda que as minhas palavras não vão fazer justiça Even though my words will do no justice na atitude de Deus. in the actions of Mas é God. como se ele pegasse o diamante mais caro que já existiu na história da Terra But it's as if taking the most expensive diamond that has existed e colocasse em um saco de lixo. and putting it in a trash bag. Tesouro Treasure e vaso. and jar. Tesouro Treasure e vaso. and jar. Se eu fosse guardar If I were to keep esse tesouro, this treasure, eu não guardaria I would not place it em um vaso. in a jar. Não faz sentido It makes no sense. nenhum. Not one sense. Até você continuar lendo o restante do versículo. Until you continue reading the rest of the verse. Aí as coisas começam a fazer sentido. Then things start to make sense. O porquê Deus colocou um tesouro em vaso de barro. Why God placed a treasure in a jar of clay. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. We have this treasure in jars of clay. Por que, Deus? Why, God? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. To show that this all-surpassing power is from God and not from us. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. That the all-surpassing power is from God and not from us. Deus coloca esse tesouro em vasos de barro God places these treasures in jars of clay para que a excelência do poder, so that his all-surpassing power, a excelência do tesouro that treasure que está dentro de você, that is inside of you, para que esta luz, quando ela começar a so brilhar, that this light, when it begins to shine, ela seja 100% de Deus it be 100% from God e não tenha nada a ver com você, and has nothing to do with you, com aquilo que você acha que você tem para oferecer. with what you think you have to offer. Deus, ele pega o melhor dele, God takes his best, Jesus Cristo, Jesus e Christ, coloca dentro de and nós puts inside of us vaso de barro, jars of clay, para nós não confundirmos so that we do not em confuse nenhum momento at any moment de quem é a glória. who the glory belongs to. De quem é a glória? Who the glory O belongs que to. Paulo está falando aqui? What is Paul saying here? O que vale What matters neste in relacionamento, this relationship, tesouro e vaso, treasure and é jar, o tesouro. is the treasure. O que tem que ser exaltado What needs to be lifted é o up tesouro. is the O que treasure. tem valor What has é o value tesouro. is the O que treasure. merece a glória What deserves the é o glory tesouro. is the O que treasure. merece a honra What deserves the é o honor tesouro. is the treasure. Não é o vaso. It is not the Jamais jar. o vaso. Never the Não jar. é sobre o vaso. It is not É about tudo the por jar. ele, It is all for pra him, ele by e him, dele. and to him.
O vaso é de barro. The jar is of clay. O vaso é imperfeito. The jar is imperfect. O vaso tem defeito. The jar has O defects. vaso tem pecado. The jar has sin. O vaso tem fragilidade. The jar is O fragile. vaso quebra fácil. The jar breaks easily. Mas o que sustenta? But what keeps O it? tesouro sustenta. The treasure O upholds it. tesouro que faz. The treasure O goes. tesouro que opera. The treasure O operates. tesouro que cura. The treasure O heals. tesouro que fala. The treasure speaks. É o tesouro que salva. It is the treasure that É o saves. tesouro que convence. It is the treasure É that o convinces. tesouro. It is the treasure. É o tesouro. The treasure. Não é o vaso. It's not the jar. É o tesouro. It is the treasure. É a perfeição The perfection trabalhando, working, operando operating através da imperfeição. through the imperfections. É o poder na fraqueza. It is the power in the weakness. É a graça na condenação. It is grace upon condemnation. É o amor no ódio. It is love over hate. É a paz na opressão. It is peace in oppression. Por isso que Paulo logo em seguida ele fala assim: That is why Paul, right after, he says, por causa do tesouro, because of the treasure, em tudo somos atribulados, in everything we are troubled, mas não angustiados, but not anguished, perplexos, perplexed, mas não desanimados, but not in despair, perseguidos, persecuted, mas não desamparados, but not abandoned, abatidos, struck down, mas não destruídos. but not destroyed. Porque o que sustenta Because what keeps us, o vaso what keeps the jar na luta in the battle é o tesouro. is the treasure. Que Paulo está falando aqui. What is Paul saying here? Todas as vezes que eu passar por uma luta, Every time I go through a battle, por uma dificuldade, through a hard time, por um desafio, through a challenge, por uma situação, through a circumstance, é a oportunidade perfeita it is the perfect opportunity para o tesouro for the treasure agir to move através do vaso, through the jar, para a luz for the light brilhar através do vaso. to shine through the jar. Todas as vezes que eu passar por uma luta, Every time I go through a todas battle, as vezes que o vaso tiver atribulado, every time the jar is troubled, tiver perplexo, is perplexed, se sentir perseguido, feeling se persecuted, sentir abatido, feeling struck é uma down, oportunidade it is an para o opportunity tesouro. for the treasure, Aquele que está em nós the one who is é in maior us, do que aquele que está no mundo. who is greater than he Para that ele is in the agir world, for him to e para ele move brilhar. and for him to shine. Quando você estiver passando por luta, When you are going through a battle, alguma coisa de Deus tem que sair de você. something from God needs to come out of you. Na luta, In the battle, no desafio, in the na challenge, in circunstância, the circumstance, na adversidade, in adversity, alguma coisa tem que se mover. something needs to move. Algo de Deus tem que sair. Something from God needs to come out. Algum poder tem que sair. Some power needs to flow Na hora da out. luta, In the time of the se você tem battle, tesouro, if se você tem um you tesouro, have the treasure, uma palavra tem a que word sair. has to come out. Um poder tem que sair. Power has to Uma come oração out. tem que sair. A prayer has to Uma come cura out. tem que sair. A healing has Um to come milagre out. tem que A sair. miracle needs to Algo come de out. Deus Something from tem God que sair needs to come out de dentro de você. from within you. Ele não enche o teu cálice. He does not fill your cup. Ele faz o teu cálice transbordar. He makes your cup overflow. Tem que sair. It needs to come out. Se você é crente, If you are a Christian, vaso, vessel, mas tem tesouro, but you have a treasure, alguma coisa tem que sair. something needs to come out. E vai sair hoje daqui. And it will come out today. Você sabe por que vai sair alguma coisa de Deus hoje aqui? Do you know why something from God will come out today? Você quer ver? Do you want to see? Quantos vasos How many jars cheios de tesouro filled with treasure nós temos aqui do we hoje? have here today? Alguma coisa tem que acontecer nesse So culto. something needs to happen in this service. Tem que ter milagre aqui hoje. There needs to be miracles Tem que here ter cura today. aqui hoje. There needs to be healing Tem que ter here libertação today. aqui hoje. There needs to be deliverance Tem que ter manifestação here do poder today. aqui There needs hoje. to be manifestation of the Tem que power ter novo here começo today. aqui hoje. There needs to be a new Tem beginning que ter today. perdão aqui There hoje. needs to be forgiveness Tem que ter today. amor aqui There hoje. needs to be love Se here você today. é vaso, If you are a jar, se você é vaso, if you are a jar, levante as tuas mãos raise your hands e comece a orar ao
Senhor. And start to pray E to falar: the Senhor, Lord. And say, Lord, ativa o Espírito Santo. activate the Holy Spirit. Ativa este tesouro Activate this dentro treasure de mim, from within para me, que algo so sobrenatural that something saia de supernatural mim. can come out of me. Tem que sair. It needs to come out. Tem que sair. Needs to come out. Algo de Deus tem que sair. Something from God needs to flow out. Não dá para você ser crente, You cannot be a believer, falar que você tem tesouro say that you have a treasure, e ficar do mesmo jeito. and stay the same. Não tem como. There's no way. Não tem como. There's no way. Paulo, quando ele fala aqui: Paul, when he says here, eu sou atribulado, mas não sou angustiado. oh, I am troubled, but I am not anguished. Sou perplexo, mas não sou desanimado. Perplexed, but not in despair. Perseguido, mas não desamparado. Persecuted, but not abandoned. Abatido, mas não destruído. Struck down, but not O destroyed. que Paulo está falando aqui? What is Paul saying here? As circunstâncias não dominam o tesouro. Circumstances do not dominate the treasure. Você pode fazer o que você quiser contra mim, You can do what you want against mas o que me, vale é o tesouro que eu tenho aqui dentro. but what matters is the treasure E eu within não me. abro I will mão not let go da presença the presence do Espírito Santo de Deus. of the Holy Spirit of God. Vou levantar o inferno. Hell can come up. O tesouro The treasure é que me sustenta. keeps me. Então não tem como So there's no way ser crente, to be a believer, vaso, a vessel cheio filled e ficar do mesmo jeito. and stay the same. Entra ano, sai ano, Year in, year out, o trem não muda. and nothing changes. Você não cresce, You don't grow. você não melhora, You don't get better. você não passa por cima You don't get above daquelas coisas que tem those te amarrado. things that have tied you down. Ou você tem o Espírito, Or either you have the Spirit ou você não tem. or you do not. Ou você tem ou você não tem. Either you have it or you don't. Agora presta atenção. Now pay attention. Nós somos vasos. We are a jar. Temos um tesouro. We have a treasure. Fomos chamados para brilhar, We were called to shine, ser um reflexo da glória de Deus. to reflect the glory of God. O tesouro tem que sair. The treasure needs to come out. Você quer que saia? Do you want it to come out? Que o amor de Deus, That the love of a God, graça de nosso Senhor e the Salvador grace Jesus of our Lord Cristo, and Savior Jesus a comunhão do Christ, Espírito Santo, and the communion of the Holy Spirit com todo o povo de Deus. be with all the people of God. Amém. Amen. Você quer que saia? Do you want it to come out? Você quer que o tesouro saia? Do you want the treasure to flow out? Se você não quiser, If you don't want it to, você pode ir embora. you can go home. Só deixa a tua oferta e teu dízimo antes de ir. Just leave your tithe and offering before you Que leave, nós precisamos da oferta e do dízimo. because we need the tithes and offering. Mas para você o culto acabou agora. But for you, the service is done now. Se você não quiser If you don't want it, aprender, if you don't want to learn, porque presta atenção, so pay attention. só tem um jeito There's only one way que o tesouro sai. that the treasure will come out. Um jeito. One way. Só tem um jeito There's only one way que esse tesouro sai. that this treasure comes out. Lá em Juízes capítulo 7, In Judges chapter 7, nós temos a história de Gideão. we have the story of Gideon. Os midianitas, The Midianites, eles estavam constantemente they were constantly provocando, provoking, intimidando e ameaçando intimidating, and threatening o povo de Israel. the people of Israel. Deus então chama Gideão So God calls Gideon para salvar o povo, to save the people, para lutar esta guerra. to fight this battle. Quando Gideão ele resolve tocar a trombeta When Gideon decides to play the trumpet, para convocar um exército de to homens, call the army of men,
para ir à guerra contra os to midianitas, go to war against the Midianites. 32.000 homens responderam. 32,000 men responded. Deus olha para aquela situação God looks at that situation e vê de que os israelitas and sees that the Israelites iriam lutar contra 145.000 midianitas. would fight against 145,000 Deus vê Midianites. 32.000 respondendo God sees 32,000 e answering, fala para Gideão: and he tells Gideon, tem muita gente. there's a lot of people. 32.000 contra 145 é muita gente. 32,000 against 145,000 Nós is too many. precisamos diminuir We need to lower este exército. this army's number. Por que, Senhor? Why, Lord? Deus fala para Gideão: God tells Gideon, porque a glória, because the glory ela tem que ser minha. needs to be mine. Ela não pode ser do vaso. Cannot be of A the jar. glória The glory é do tesouro is of the e treasure não do vaso. and not of the Se jar. 32.000 If 32,000 lutar contra fight 145, against a 145,000, glória vai ser dividida. the glory will be Mas divided. tem um tesouro But there is a treasure que habita na tua vida. that abides in your E eu life. quero que você And I diminua want you to be less. o teu exército. I want you to lessen the army. Gideão, você vai para essa guerra. Gideon, you're going to go to this war. É sobre o tesouro, It's about the treasure. não é sobre o vaso. It's not about the jar. Por isso que a guerra de crente, That is why Christians' battles, ela é sempre vencida. it is always overcome. Não existe derrota, There's no defeat. porque nunca é sobre o vaso. Because it's never about the jar. Você acha que é sobre a sua cura? You think it's about your healing? É sobre a glória dele. It's about His glory. Você acha que é sobre a sua porta You think it's aberta? about your open door? É sobre a glória dele. about his glory. É o nome dele. It's His name. Ele vela pela sua palavra. He is on His word. He Não se stands on sinta it. Do ofendido. not feel offended. Mas não é sobre But você. it's not about É you. sobre a palavra dele. It's about His As word, promessas dele. His A promises, glória dele. His glory, O poder dele. His Ele power. cumpre. He fulfills. Não é por causa de você. And it's not because Ele of you. cumpre He fulfills Porque ele escreveu. because He wrote it. Isso me dá uma tranquilidade. This gives me so much peace. Não que isso me dá uma abertura para pecar. Not that it gives me an opening to sin. Não, Paulo fala para a gente não continuar pecando. Paul says, do not continue in sin. Mas me dá uma tranquilidade But it gives me peace que não é a minha perfeição. that it is not my perfection. E Deus fala para Gideão: And God says to Gideon, diminui lower the army de 32. from 32,000. Aí de 32.000 And then from 32,000, cai para 10. it goes down to 10,000. 10 contra 145. 10,000 against 145,000. Tá bom, Deus? Is that good, God? Não. De 10 cai para 300. From 10,000, it goes down to 300. Aí Deus fala: agora tá bom. And then God says, okay, now is good. 300 contra 145.000. 300 against 145,000. Mais eu no negócio. Plus me. Agora fechou a conta. Now we're good. Presta atenção. Pay attention. Deus posicionou Gideão God positioned Gideon para manifestar a glória. to manifest the glory. De vez em quando eu falo para alguns irmãos assim, Sometimes I say to some brothers quando eles estão no meio de uma luta when they're in the middle of a battle e aí a luta piora. and then the battle gets worse, Eu falo: o Senhor só está incrementando o testemunho. I say the Lord is just adding on to that testimony. É para glória. It's for the glory. É para glória. It's for the glory. E Deus posiciona Gideão And God positions Gideon para manifestar to a glória. manifest the glory. Gideão pega os 300 Gideon takes the 300 e vai para o arraial dos midianitas. and goes to where the Midianites are, their campground. Enquanto os midianitas dormiam em suas tendas, And while the Midianites slept in their tents, Gideão deu a cada um dos 300 Gideon gave each one of the 300 uma buzina, a horn, a trumpet, a trumpet, uma buzina, a trumpet, um cântaro, um vaso, a jar. vamos ficar com o vaso, We'll stay with jar. Yeah. um vaso A jar. e uma tocha acesa And a lit torch dentro do vaso. inside of the jar. Uma tocha A acesa lit torch dentro do vaso. inside of the jar. Dentro do vaso. Inside of the jar.
Gideão ordena os seus soldados And Gideon commands his soldiers a cercarem o arraial dos midianitas to encircle the campgrounds of the Midianites em 3 grupos de 100. in 3 groups of 100. Cercam. And they do that. Aí ele fala assim: no meu sinal, And then he says, on my sign, my signal, quando eu der o meu sinal, when I give the signal, vocês vão tocar a trombeta, you're going to play the trumpet. vocês vão gritar pelo Senhor e Gideão, You're going to say, for God and Gideon, e vocês vão quebrar o vaso. and you will break the jar. No meu sinal, On my signal, vocês vão tocar a trombeta, you'll play the trumpet. gritar pelo Senhor e Gideão, You'll shout for the Lord and Gideon, e vocês vão quebrar o vaso. and you will break the jar. Presta atenção. Pay attention. Gideão, Gideon ele dá o sinal. gives the signal. Eles tocam a They trombeta play the trumpet, e eles quebram o vaso. and they break the jar. A tocha acesa The lit torch dentro do vaso, inside of the jar, conforme os vasos vão se quebrando, as the jars go breaking, ela vai se alastrando. it starts to spread. O fogo vai pegando. The fire goes catching. Você que é pentecostal, You who are Pentecostal, quanto mais vaso se quebra, the more the jar is broken, mais o fogo pega. the more the fire catches. Quanto mais vasos se quebram, The more jars break, mais o fogo se espalha, the more the fire spreads, mais o fogo pega. the more the fire catches. E de repente, And suddenly, com aquele barulho, with all that noise, os midianitas acordam assustados, the Midianites wake up shocked. saem de suas tendas, They leave their tents com barulho de buzina, with the noise of the trumpet, barulho de povo gritando, with the noise of people shouting, barulho de vaso quebrando, the noise of jars breaking, tochas acesas. torches lit. Eles saem They leave e eles veem culto assembleiano pegando fogo, and they see a Assemblies of God service catching Pentecostal. fire. Pentecostal. buzina tocando, Trumpets playing. vaso quebrando, Jars breaking. povo gritando, People shouting. fogo se alastrando, Fire spreading. gente dando glória a Deus. People giving glory to God. Isso acontecendo em volta And this happening around, e o inimigo cercado pelo lado de dentro, and the enemy circled and inside, cercado pelo lado de dentro. and circled and stuck inside. Lá naquela época, In that time, presta atenção, pay attention. a estratégia de guerra War's strategy era uma tocha acesa was one lit torch para cada 100 soldados, for every para cada 100, 1000 soldados, for every 1,000 uma soldiers. tocha para cada 1000. One torch for every Eles 1,000. acordam de madrugada, They wake up at night. estava escuro, It was dark. eles veem 300 tochas acesas, They see 300 lit torches. eles fazem a matemática, They do the math. eles estão em 300 mil, There's 300,000 nós of them. estamos em 145 We only mil. have 145,000. Eles se apavoram, They panic, começam a lutar entre eles, start to fight amongst começam a themselves, se matar, start to kill each other, começam a se fugir. start to escape. Você sabe o que And do acontece? you know what happens? Eles se autodestroem. They destroy themselves. Os 300 Gideões, The 300 Gideonites, eles não tinham espada, they didn't have a sword, eles não tinham lança, they didn't have spears, eles não tinham míssil, they didn't have missiles, eles não tinham escudo, they didn't have shields, eles não tinham arma. they didn't have weapons. O que eles tinham? What did they have? Tesouro. Treasure. Tesouro. Treasure. Eles tinham uma buzina na mão direita They had a trumpet in their right hand. e eles tinham um vaso com tocha na mão esquerda. They had a jar with a torch on their left O hand. que eles tinham? What did they have? Tesouro. Treasure. Deixa eu falar um negócio pra você. Let me tell you something. A matemática de Deus God's mathematics nunca bate never hits com a do homem. with man's. Você fica esperando as coisas fazer sentido. You're waiting for things to make sense. E Deus está falando para você assim: And God is telling you, o que eu coloco na tua mão parece pequeno, what I place in your hands may seem small, mas na visão do inimigo but in the enemy's eyes, é um exército. it is an army.
O que eu coloco na tua mão parece uma semente, What I place in your hand seems like a seed, mas na realidade but in reality, é uma árvore. it is a tree. Eu não sou muito desse jeito, I'm not much like this, mas crente que analisa muito, but Christians that overanalyze eles sempre saem perdendo. always end up losing. Crente que tenta racionalizar demais as coisas espirituais, Christians that try to rationalize spiritual things too sempre much sai perdendo, always end up losing. porque você não consegue racionalizar Deus. Because you cannot rationalize Você não God. consegue colocar ele numa caixa You cannot put him in a box e falar, é assim, assim, assado. and say it's like this, and like that. Ele só mandou ele ajuntar 300. He only said gather 300. Ele não falou como é que ia ser. He didn't say how it would be. Junta os 300 Join the 300 e vai. and go. E Gideões, And the Gideonites, eles vencem. they overcome Com uma buzina, with a trumpet, com um vaso with a jar, e com uma tocha. and with a torch. Buzina, vaso e tocha. Trumpet, jar, and torch. Esse era o tesouro That was the treasure que Deus deu para eles. that God gave them. A buzina fala do nosso testemunho. The trumpet speaks of our testimony. Vou tocar. Playing. Todo mundo vai gritar junto. Everybody's going to shout together. Todo mundo vai tocar a mesma música. Everyone's going to play the same song. Todo mundo na mesma visão. Everyone in the same vision. Todo mundo pregando a mesma palavra. Everyone preaching the same Todo word. mundo na mesma mensagem. Everyone in the same message. Todo mundo lutando por Deus Everyone fighting for God e por Gideão. and Gideon. Deus e Gideão. God and Gideon. Tem muito crente aí que não, eu defendo Deus. Lots of Christians like, oh, I defend God. Não tenho bandeira de igreja. I don't have a church banner. Deus e Gideão. God and Gideon. Deus e igreja. God and the church. Deus e liderança. God and leadership. Deu para ele uma buzina. They gave him a trumpet. Mas eu acredito But I believe que a vitória mesmo that the true victory do povo judeu, of the Jewish people ela começou a tomar forma. started to take shape Foi na manifestação da tocha. was in the manifestation of the torch, Foi na manifestação do fogo. the manifestation of the fire. Foi quando a luz resplandeceu. It was when the light shone. Presta atenção. Pay attention. A tocha, The torch ela estava acesa dentro do vaso. was lit inside of the jar. O tesouro, The treasure Deus guardou dentro do vaso. God kept inside of the jar. Agora presta Now atenção. pay attention. A tocha, The torch, o vaso, the jar, ele foi quebrado. was broken. No quebrar o vaso, And the breaking of the a jar, tocha saiu para fora. the torch came out. Ela iluminou. It lit up. O fogo pegou The fire caught. e o inimigo foi derrotado. And the enemy was defeated. Você quer que a luz brilhe? Do you want the light to shine? Você quer resplandecer? Do you want to shine? Você quer que o tesouro se manifeste? Do you want the treasure to manifest Você quer itself? que a glória saia? Do you want the glory to come out? Você Do quer que o poder saia? you want the power to come out? Então vou te dar a dica aqui. So I'll give you the tip Eu falei here. que só tem um jeito. I said there's only one way. O vaso tem que quebrar. The jar needs to break. Eu vou falar de novo para você dar um glória a I'll Deus. say it again so you can give a glory to God. O vaso tem que quebrar. The jar needs to break. Eu quero fazer parte de uma igreja I want to be part of a church que está disposta that is willing a ter o vaso quebrado. of having the broken jar. A dar um glória a Deus. Give a glory to Me God. anima, vai. Get me É excited. palavra de Deus. It's the word of God. Você quer ver as coisas começarem a acontecer na tua vida? Do you want to see things start to happen in your life? O vaso tem que quebrar. The jar needs to E eu break. vim aqui hoje com uma palavra de Deus. And I come here today with the word of Do God, Espírito de the Deus. Spirit of God. Nós estamos hoje We are here today na igreja deste século in the church of this time, precisando de vasos needing jars dispostos who are willing a quebrar, to break, a sair da zona de conforto, get out of the comfort zone, a passar pelo estreito. to go through the tight things. A gente quer poder no conforto. We want comfort. A gente quer glória no conforto. We want glory in comfort. A gente quer dons no conforto. We want gifts in comfort.
A gente sabe falar bonito no púlpito, We know how to speak beautiful in the pulpit. mas na hora de viver nós não vivemos o que nós falamos. But when we don't live what we preach. A gente quer tudo no conforto. We want everything in comfort. Jesus, Jesus, ele podia ter resolvido o problema dele se ele he quisesse. could have resolved his problem if he Aliás, o wanted nosso to. problema se ele In quisesse. fact, our problem if he Lá do wanted céu. to. From heaven. Mas ele saiu do seu conforto But he left his comfort e veio zone. para essa terra. And he came to this earth. E ele veio aqui, ele virou homem. And he became man here. E foi para uma cruz. And went to a cross. E morreu por mim e por você. And died for you and I. E nós And we não estamos querendo are not wanting ser quebrado. to be broken. O problema da igreja de hoje The problem of the church of today é que tem muitos crentes is that there are a lot of Christians confortáveis demais, who are way too comfortable, que não querem ser who quebrados. do not want to be broken. Eles querem a luz They want the light só do lado de dentro, only inside para benefício próprio, for their own benefit, para suas próprias for your conquistas, own conquest, decidindo quando deciding when a luz deve brilhar. the light should Tem shine. muito crente Many que Christians não está querendo crescer, that do not want to grow, que não está querendo ver as coisas acontecer that do not want to see things happen por causa da forma que eles agem. because of the way that they act. O problema de hoje Today's problem é que tem muito is crente that there are many que Christians não quer trabalhar. that don't want to work. Presta atenção. Pay attention. Presta atenção. Pay attention. Para alguém nascer, For someone to be born, alguém precisa trabalhar. someone needs to work. Sim ou não? Yes or no? Quando uma mulher grávida, When a pregnant woman ela vai dar à luz. goes to give birth, Qual que é o termo que nós usamos para aquele processo? what is the term we use for that process? Ela está em trabalho She is in de parto. labor. Para alguém nascer, For someone to be born, alguém tem que trabalhar. somebody needs to work. Alguém tem que sair da zona de conforto. Somebody needs to get out of their comfort zone. Alguém tem que pregar. Someone needs to preach. Alguém tem que cantar. Someone needs to sing. Alguém tem que montar. Someone needs to set up. Alguém tem que evangelizar. Someone needs to Você evangelize. sabe por quê? Do you know why? Hoje nesta terra Today on this earth, nós estamos vendo we are seeing poucas conversões. a few conversions. Você sabe por quê? Do you know why Que não tem muita gente there are not a lot of people nascendo de novo, being born again? porque poucos crentes Because only few estão em Christians trabalho de parto. are in labor. Poucos crentes Few Christians em trabalho de parto. in labor. Poucos vasos quebrados. Few broken vessels. Poucos vasos gastados. Few vessels that are very used. Poucos vasos usados. Few jars that have been Você é um vaso bonitinho, spent. You're a beautiful jar. limpinho, Nice and clean. polido, Polished. que fica numa prateleira. That's on a shelf. Você é um vaso You're a jar frequentador de igreja. that frequents the church. Você não trabalha. You don't work. Você não se You desgasta. don't use yourself. Você não quebra. You don't break. Você não soa. You don't sweat. Você não chora. You don't cry. Você não rala. You don't work. Você vem You come quando você quer. when you want. Você é de prateleira You're on alta. the high shelf. Fica só bonitinho. Looking nice. De vez em quando Sometimes recebe um leitinho receive a little bit of milk e se sente bem. and you feel good. Nós estamos em outubro, We are in October, novembro. November.
Quantas pessoas você ganhou? How many people did you get for Christ? Quantas você pregou? How many did you preach to? Quantas foram curadas através da tua oração? Não estou falando da tua casa, não. And I'm not speaking in your house. How many were healed through your prayers? Porque de casa é fácil. Because in your house it's easy. Orar por gente de casa. Pray for people in your house. Quantas visitas você fez? How many visits have Quanta you gente done? você pregou? How many people did you Quantas preach pessoas você to? discipulou? How many people did you disciple? Quantas pessoas você doou dinheiro? How many people did you donate Dou money um abraço. to? Give a hug. Dou uma palavra. Give a word. Quantas vezes você chegou aqui nessa igreja para How ajudar? many times did you come help at church? Quantas vezes nós batemos na tua porta? How many times have we knocked on your Ajuda! door? Help. E você disse não? And you said no. Tá muito bonitinho. Looking too nice. Não cansa. Don't get tired Não out. se desgasta. Don't use yourself up. Enquanto a igreja está confortável. While the church is comfortable. Enquanto a igreja está cheia de gente religiosa. While the church is full of religious people. Enquanto a igreja está vivendo um evangelho centrado neles mesmos. While the church is living a gospel centered on themselves. Enquanto nós estamos brigando entre nós. While we're fighting amongst ourselves. Por causa de placa de igreja. Because of church banners. De cultura. Because of culture. De tradicionalismo. Traditionalism. De parede preta ou parede branca. Black wall or white wall. De tipo de música. The type of music. Enquanto a gente fica se dividindo. While we're dividing Enquanto a gente ourselves. fica com a tocha dentro do vaso sem o vaso quebrar. While we keep the torch inside of the jar without the jar breaking. O islamismo está tomando conta de Nova York. Is taking over New York. O islamismo está discutindo. Islam is discussing. É como entrar nas casas. How to enter homes. É como entrar nas cidades. How to enter into cities. É como entrar nos governos. How to enter into the government. É como entrar nos businesses. How to enter into É businesses. como entrar no mercado financeiro. How to enter into the financial Enquanto a gente market. fica confortável, And while we're here comfortable, sem falar do evangelho para ninguém, without speaking of the gospel eles to estão anyone, entrando they are e entering começando a dominar. and starting to dominate. Eu já vi muita gente falar assim: I already saw a lot of people say, tem algo dentro de você, there's something inside of você you. está grávido, You're pregnant. vai nascer. It's going to be born. E todas as vezes que a gente fala isso, And every time we say vamos that, confessar, let's confess. a gente pensa no resultado para We nós. think on the results for ourselves. É a minha bênção, It's my blessing. é o meu reino, My é kingdom. o meu ministério, My ministry. é a minha porta aberta, My open é a minha door. restauração. My E hoje eu vim aqui restoration. falar para And você, today I come here to está na hora tell desta you, igreja it's time for this entrar em church trabalho de to parto. go into labor. Está na hora dessa igreja It's time for this church crescer, to grow, amadurecer, to mature, entender qual que é a missão understand what is the que mission Jesus deixou para nós na terra. that Jesus left for Está us na on hora this desta earth. igreja It's time for this arrancar a church terra to take the do earth meio do caminho out of the way e nós começarmos a refletir and start to o brilho reflect do sol, the shining o of brilho the de sun, the Deus. shining of God. Você sabe por que tem poucos trabalhando? Do you know why there's few working? Jesus disse isso. Jesus said this. A seara é grande, The harvest is great, mas falta obreiro. but there are few workers. Falta gente. People are lacking.